E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje a gente vai tratar sobre a composição da membrana plasmática. Lembrando que membrana plasmática está constituinte em todas as células dos seres vivos, certo? Seja ela animal, seja ela vegetal, seja ela bacteriana, seja ela de um fungo, certo? Então, a membrana ela está em todos os seres vivos, tá? Só para a gente confirmar, vamos ver essa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma bactéria, uma célula bacteriana, né? Então, a bactéria, ela apresenta o capsídeo, que é essa parte mais externa, apresenta a parede celular e a membrana, que é essa daqui, ó. Essa, essa fileirazinha vermelha, tá? Ela que separa o citoplasma da parede celular, certo? Então, as bactérias, mesmo por serem uma célula procarionte, né, não apresentam núcleo envolvendo material genético, ela também tem uma membrana plasmática, tá? Aqui é uma célula eucarionte, né? Ela já apresenta um material genético aqui, ó, envolvido pelo núcleo, pela carioteca, né? E ela também apresenta a membrana plasmática, certo? Que aqui está chamada de membrana celular, mas é a mesma coisa, né? E apresenta as três estruturas básicas de uma célula, né? A membrana plasmática, o citoplasma, que é essa geleca aqui, onde ficam mergulhadas as organelas citoplasmáticas, né? Que a gente vai ver isso aí em outra aula, direitinho como é que funcionam. E o núcleo é onde o material genético se encontra. Pois bem, e aqui é uma célula vegetal, que também apresenta, aqui em seu redor, delimitando, uma membrana plasmática, tá? Essa parte verde aqui externa é a parede celular, que assim como as bactérias têm, a célula vegetal também tem, mas isso aí a gente vai ver em outra aula. Desculpa, a gente já viu na aula anterior, né? Então, a célula vegetal também apresenta membrana plasmática, envolvendo aqui a citoplasma, certo? Então, a membrana plasmática, gente, ela segue um modelo chamado mosaico fluido, ou mosaico fluido, depende da região que você mora, tá? Então, o que é o mosaico fluido? Mosaico fluido. Cientistas, chamados Singer e Nicholson, eles propuseram isso há muitos anos atrás, na década de 70. Eles disseram que a membrana plasmática é uma estrutura gelatinosa, uma estrutura fluida, né? Onde nela estão inseridas outras estruturas, né? É, como a gente pode ver nessa imagem aí. Claro que é uma imagem ilustrativa, não é uma imagem real, certo? Mas a gente consegue compreender o que é que Nicholson e Singer quis falar. Nada mais é do que uma meleca, algo bem gelatinoso, fluido, onde nessa gelatina está inseridas estruturas, como a gente vê nessa imagem. Olha aqui, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é uma estrutura, estão arranjadas nessa membrana, por isso que o nome é mosaico fluido, certo? Então, esse modelo é aceito até hoje, tá bom? Então, quando se fala em membrana plasmática, a gente diz que é um modelo mosaico fluido. A membrana ela é composta por algumas estruturas. Aqui é uma bicamada lipídica. O que significa isso? São duas camadas de lipídios, certo? Onde essa parte aqui, que é chamada de cabeça, é polar, certo? Minha letra, desculpa aqui a letra, mas só para ficar melhor gravado na cabeça de vocês, certo? Polar, essas duas partes. E essa aqui do meio é apolar. O que danado significa isso, professora? Uma estrutura ela ser polar é porque ela tem afinidade com água. E uma estrutura ser apolar é porque ela não tem afinidade com água, tá? Então, por que aqui tem que ser polar? Porque a membrana plasmática ela capta substâncias, e dentre elas a água. A água precisa entrar e sair da célula, certo? Então, se aqui fosse apolar, não teria água entrar na célula, né? Porque os lipídios, eles não são compatíveis com água, eles não se misturam, a gente sabe disso, né? Gordura não se mistura com água, porque eles são de densidades bem diferentes, certo? Então, por isso que essa parte externa é polar, para que a água possa entrar e sair livremente da célula, tá? Tem essas estruturas azuis aqui, ó, que são proteínas carreadoras, que mais na frente a gente vai entender qual a função delas aí, tá bom? Tenho as glicoproteínas, tá? E o glicolipídio, que eles têm a função
de proteger a membrana plasmática. Eles ficam aí como se fosse protegendo a membrana, tá? E tenho o colesterol, que são essas estruturas aqui, verdinhas arredondadas. O colesterol realiza a função de proporcionar fluidez à membrana, proporcionar que ela seja mais maleável, mais fluida. Bom? Então, essas são as estruturas principais de uma membrana plasmática. Essa imagem aqui mostra como se fosse real, tá? Não é uma imagem real, é uma imagem 3D computadorizada, mas é como se a gente tivesse vendo de fato como é a membrana plasmática, certo? Essas proteínas que eu mostrei anteriormente, essas aqui, essas azuis, né? Elas realizam diferentes funções na membrana. Aqui eu coloquei as principais para vocês entenderem melhor. Elas realizam função de transporte, elas transportam as substâncias, né, de dentro e fora da célula. Tem a função de porina, ela age formando poros na célula, para justamente o soluto e o solvente, as substâncias e a água passarem mais facilmente. Tem a função enzimática, que catalisa as reações, né, acelera as reações na membrana, as reações químicas, as reações celulares na membrana. Tem função de receptor, né, ela recepciona substâncias provenientes, ela vem do meio externo, certo? Recepciona as substâncias. E tem a função de glicoproteína e glicolipídio, que é para reconhecer o que entra e o que sai da célula, tá bom? Então, aí que vai entrar no ponto-chave da aula, no ápice da aula, que é o transporte de substâncias na membrana. Como é que ocorre isso? Para que ocorre isso? Para entrar e sair da célula substâncias, né? Então, as substâncias não entram assim a hora que quer. Algumas entram, que a gente vai entender como. Mas tem algumas que têm uma dificuldade maior de entrar na célula, entrar e sair da célula. E a gente vai ver detalhadamente como isso funciona. Então, existem dois tipos de transporte de substâncias na célula. Existe o transporte passivo, que é aquele onde a célula e a membrana não perdem energia. Não perdem energia. As substâncias podem atravessar, passar e voltar livremente na célula. A célula não vai se prejudicar, não vai perder energia para isso. Por quê? Porque vai ser substâncias de fácil acesso, certo? E também porque essas substâncias vão atravessar de um local mais concentrado para um local menos concentrado de substâncias. Então, não vai haver dificuldade da passagem delas, tá? Já no transporte ativo, vai haver um gasto de energia, porque vai ocorrer ao contrário. As substâncias vão passar de um local menos concentrado para um local mais concentrado. Então, a célula ela vai ter que fazer um esforço maior, a membrana vai ter que fazer um esforço maior. Então, por isso que ela vai perder energia, tá bom? Então, dentro do transporte passivo, tem três tipos principais. A difusão simples, difusão facilitada e a osmose. E no transporte ativo, eu tenho somente a bomba de sódio e potássio, tá bom? Vamos ver direitinho como cada uma funciona. A difusão simples, como o próprio nome diz, é uma passagem simples de substâncias, né? Conceituando, é a passagem de soluto do meio mais concentrado, que a gente chama de solução hipertônica, é um local muito concentrado, ele é chamado de hipertônico, para um local menos concentrado, que esse local é chamado de hipotônico, deixando essa solução isotônica, equilibrada, com a quantidade certa dos dois lados, certo? Então, é uma difusão simples, ocorre facilmente. Um exemplo que ocorre de difusão simples é o oxigênio e o gás carbônico. Eles entram e saem facilmente, livremente pelas nossas células, certo? Se fosse ter uma dificuldade maior, fosse mais difícil de entrar, possivelmente o oxigênio e o gás carbônico, eles demorariam mais para passar pelas todas as células do corpo, né? Então, de acordo com essa imagem, essas duas imagens que a gente vê aí, essa primeira aqui, ó, tem o meu extracelular e o meu intracelular, né? Então, aqui está mais concentrado e aqui está menos concentrado. Então, a substância está saindo do local mais concentrado para o menos concentrado. Não está sofrendo nenhuma perda energética. Isso acontece livremente pela membrana, certo? Nessa outra imagem aqui, do mesmo jeito, ó. Aqui está mais concentrado e aqui está menos concentrado.
Um tempo depois, essa solução ó, vai ficar isotônica, vai ficar equilibrada. Dos dois lados vai ter a mesma concentração, tá bom? Então, vamos para a difusão facilitada. Como o nome diz facilitada, é porque ela recebe a ajuda de alguém. Ocorre do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é a passagem de algumas substâncias, só que ela tem essas substâncias vão ter o auxílio de permeases, que são proteínas carreadoras. Tem algumas moléculas, algumas substâncias que não conseguem passar tão facilmente porque ela tem um tamanho muito maior. Então, a permease, essas proteínas ajudam essas substâncias a passarem, tá? Mas não tem dificuldade nenhuma, não perde nenhuma energia, porque essas proteínas estão aí para isso, tá? Um exemplo de substância que tem grande tamanho que precisa passar por difusão facilitada é glicose e aminoácidos, certo? Nessa imagem aqui a gente consegue compreender direitinho como é que isso ocorre. Está aí a membrana, a bicamada lipídica, e esse rosazinho aí é justamente a proteína carreadora. Ela capta a substância, segura e libera para o meio interno ou o meio externo, tá? Então é simplesmente assim. Ela só está aí porque essa substância não consegue passar sozinha, porque ela tem um tamanho maior do que a camada lipídica. Então, a proteína faz essa função de ajudar, tá bom? E tem a osmose. A osmose ela é muito parecida com as outras, só que aqui a gente vai tratar de água. Água, que na química e na biologia denomina solvente, tá? Osmose nada mais é do que a passagem de solvente, a água, através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, certo? Para quê? Para que as concentrações elas se equilibrem em ambos os meios, tá? Nessa imagem aqui a gente consegue visualizar isso facilmente. Nas três imagens, né? Nessa primeira imagem aqui, tem um local menos concentrado e tem um local mais concentrado. De acordo com a osmose, a substância, o local que está menos concentrado vai se deslocar para o local que está mais concentrado. Por quê? Porque, gente, ninguém manda isso acontecer, isso ocorre naturalmente. Porque as cargas elétricas, elas se atraem, elas puxam. Então, isso ocorre naturalmente. Ninguém diz, ei, passe de um lugar para o outro. Não, não ocorre assim não, certo? Então, nessa outra imagem aqui está ocorrendo a mesma coisa. Olha, eu tenho um local hipotônico e tenho um local hipertônico. Se eu deixar um tempo ali, possivelmente, de acordo com a osmose, né, a água ela vai passar do local menos concentrado para o mais concentrado, certo? Um exemplo clássico disso que ocorre são com as células vegetais. E isso ocorre na nossa casa diretamente. Por exemplo, mãe de vocês vai preparar o almoço, né? Muito delicioso e tal. Prepara aquela saladinha, né? Saladinha e tal. Aí essa saladinha ela vai ser temperada, né? Geralmente tempera, bota o quê? Sal, azeite, vinagre. A mãe tempera antes, deixa na geladeira até a hora de almoçar, não é verdade? Pois bem, já perceberam que quando você vai almoçar depois, o alface ali, o tomate tá murcho? Pois é. Isso aí eu observo sempre. Por que diabo acontece isso, gente? 5 segundos aí para vocês pensarem. Tic-tu, 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 tic-pi. Pronto. É isso mesmo que vocês pensaram. Então, a água, gente, saiu do local menos concentrado para um local mais concentrado. Como assim, professora? Quando eu temperei, eu não deixei fora das células, fora do vegetal, muito concentrado? Deixou. E dentro das células vegetais, dentro da planta, dentro da folha, estava menos concentrado. Então, a água livremente ela se desloca do local menos concentrado para o mais concentrado, certo? Então, isso ocorre livremente. Por isso que a folha lá de alface e o tomate eles ficam murchos, porque a água vai sair de dentro das células. Então, ela vai murchar. Deu para entender, galera? Pronto, aqui nessa imagem. Ocorrendo osmose nas células das hemácias, que são células animais do nosso corpo, né? Hemácia a gente sabe que tem a função de transportar oxigênio para todo o corpo. Então, essa hemácia aqui ela foi colocada numa solução hipotônica, ou seja, pouco
com baixa concentração, né? E dentro da célula possivelmente estava mais concentrada de substâncias. Então a água penetrou na célula e fez ela inchar, que possivelmente vai vir a explodir, vai estourar, a célula vai morrer, certo? Aqui, numa solução isotônica equilibrada, a célula está no tamanho normal, ela não sofreu nada. E nessa terceira imagem aqui, ocorreu o contrário, ela está numa solução hipertônica, ou seja, fora dela está mais concentrada do que dentro dela. Então, toda a água que tinha dentro dessa célula saiu, ela vazou de dentro. Por isso que ela murchou, porque ficou sem água, certo? Nesse caso aqui, ocorrendo em células vegetais. Só que ela não vai vir a se romper em uma solução hipotônica, por quê? Porque ela tem a parede celular. A parede celular vai impedir que essa membrana se infle tanto a ponto de se romper, tá? Mas o princípio é o mesmo. Se ela for colocar numa solução hipotônica, ela vai inchar, porque ela vai absorver muita água. Numa solução isotônica, vai permanecer igual. E numa solução hipertônica, que é aqui nessa terceira imagem, ela vai murchar, porque a água vai sair de dentro dela, de um local menos concentrado para um mais concentrado. Ok? Vamos continuar. E agora a gente vai para o transporte ativo, quando há a perda energética da célula, né? Então, o mais comum é a bomba de sódio e potássio. Vamos ler aí o que é a bomba de sódio e potássio. É a passagem de soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração. Por isso que a célula perde energia, porque ela vai de um local menos concentrado para um mais concentrado, então ela vai ter que fazer mais esforço, vai ter que perder energia para isso, certo? Então, por exemplo, um exemplo assim do dia a dia. Imagine um aglomerado de pessoas e tem uma pessoa querendo sair desse aglomerado, ela está ao redor ali, certo? Vai ser mais fácil ela sair ou ela entrar? Vai ser mais fácil ela sair, então ela não vai perder tanta energia, ela está saindo de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Mas se ela quiser entrar mais, ela vai sair de um local menos concentrado para um mais concentrado, então ela vai cansar mais, vai perder mais energia, certo? É um exemplo simples, besta, mas é só para vocês terem a noção como é que funciona, tá? Então, para ocorrer esse transporte, a célula gasta energia em forma de ATP, né? Então, o que é que o potássio e o sódio fazem? Eles são sais minerais, são muito importantes para diversas atividades nas nossas células, respiração celular, síntese de proteína, controle de metabolismo e assim vai, tá? Então, por que acontece esse transporte? Para manter as diferenças de concentrações, certo? A célula, ela tem uma quantidade diferente de sódio e uma quantidade diferente de potássio, dentro e fora da célula. Como a gente vê nessa imagem aí. Tem muito mais sódio fora do que dentro da célula. E tem muito mais potássio dentro do que fora da célula. Então, os íons de sódio e os íons de potássio, eles vão se trocarem. Como assim? De dentro da célula vai sair 3 moléculas de sódio, vai ficar no meio externo. Quando essas 3 moléculas de sódio saírem, vão entrar 2 moléculas de potássio para dentro da célula. E aí vai proporcionar as diferenças de íons. Aí vai estar em equilíbrio o meio interno e o meio externo. Quanto tempo ocorre isso? A todo minuto, gente. Toda hora acontece isso. Todo segundo nas nossas células acontece isso. Termina o ciclo, se inicia de novo e se inicia de novo, até ficar sempre em equilíbrio, certo? Então, sai sódio, entra potássio. Sai sódio, entra potássio. Sai 3 sódios e entra potássio. É assim que funciona a bomba de sódio e potássio. Beleza? Existe também, galera, o transporte em massa. Por que em massa? Porque são substâncias que não conseguem passar pela membrana, porque elas são bem grandes. São maiores do que as substâncias que passam na difusão facilitada, tá? Então, a membrana ela precisa sofrer uma modificação e capturar, englobar essas moléculas que são grandes, tá? Quando a molécula está entrando na célula, a gente chama de endocitose. Quando essa molécula está saindo, a gente chama de exocitose, tá? A endocitose ela é dividida em fagocitose e pinocitose. A fagocitose é o processo em que a
Membrana, ela engloba engloba substâncias sólidas, né? Substâncias em forma de sólido. E a pinocitose é o contrário, englobamento de substâncias, partículas líquidas, material líquido, bom? Nessa imagem aqui a gente consegue visualizar. Na fagocitose, gente, formam-se na membrana pseudópodes. São isso aqui, ó, são tipo braços que proporcionam englobar essa substância, tá? Quando essa substância é englobada, ela entra dentro da célula, ó, e forma um fagossomo, que é esse englobamento da célula que fica sendo digerida ali dentro, tá? Desculpa, englobamento da molécula, da partícula que fica sendo digerida ali dentro, tá? Então aqui, desculpe, aqui na fagocitose são moléculas sólidas. E aqui na pinocitose ocorre a mesma coisa, só que com moléculas líquidas, né? Aqui se chama fagossomo porque é fagocitose e na pinocitose aqui se chama pinossomo. Beleza? Alguma dúvida, galera? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho essa aula, certo? Próxima aula a gente vai estar realizando uma atividade prática. Revisem, estudem o que eu passei hoje para vocês, que próxima aula a gente vai fazer essa atividade e vamos ter perguntas. Tá ok, galera? Beijão, beijão. Tchau, tchau.